Quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando exatamente nisso. Como teria sido importante se eu pudesse ter pensado a minha carreira e ter começado a investir nesse processo, né? Como uma mulher negra que vive na periferia, eu falo para um público que não tem muito essa visão. Mas hoje, o conselho que eu dou para essas meninas que estão chegando nesse lugar é que elas possam projetar o seu futuro, entendam que o início de uma carreira também é o início de uma vida, de uma história, de um processo. E quando a gente olha para a nossa carreira entendendo que ela vai impactar em tantos outros aspectos da nossa vida, entender que os investimentos e a relação com o dinheiro pode tornar esse processo mais leve ou muito mais difícil, pode ajudá-las a considerar que tipo de investimento e que tipo de movimento elas vão fazer nesse caminho. Então, o meu conselho seria isso: olha para o seu futuro, pensa onde é que você quer estar daqui a 10, daqui a 15 anos. E considerando essas possibilidades de futuro, pense como é que você quer chegar nesse lugar e o que você precisa fazer hoje, né, a título de investimento, de educação financeira, para que essa realidade que você começa a vislumbrar seja real. Considerando a minha própria trajetória, eu comecei a pensar em educação financeira e em investimentos no meu processo de transição de carreira. Eu trabalhei como jornalista durante mais de 20 anos e aí quando a gente entende o contexto em que as pessoas são enquadradas nesse lugar, uma mulher negra de periferia, eu consto naquele grupo de mulheres que têm os menores salários. As mulheres negras estão na base da pirâmide socioeconômica. E quando a gente olha para essa questão, a gente vê que essas mulheres são as que recebem até 70% menos que um homem branco e até 30% menos que uma mulher branca exercendo a mesma função. Então a educação financeira ela chegou para mim quando eu percebi que não seria o mercado que me proporcionaria a qualidade de vida que eu acho que eu mereço. Então, a educação financeira e a possibilidade de entender que parte de mim a decisão de cuidar do dinheiro, de fazer projeções, de entender que parte desse dinheiro precisa ser reservado para um futuro, é que tem me garantido qualidade de vida nos dias atuais. E eu pude fazer isso muito tarde já, né? Depois de 20 anos de trabalho. Então, se a gente começa a entender, desde que você ingressa no mercado, que essa realidade, embora hoje seja um pouquinho melhor, mas ainda existe, que cabe a você cuidar do seu dinheiro e não deixar que isso seja feito pela empresa em que você trabalha ou pelo estado onde você vive, vai te ajudar sim a ter controle, né, da sua vida. Eu costumo dizer que começar a investir e que começar a cuidar das finanças é realmente começar a trabalhar pelo próprio protagonismo. Quando eu comecei a fazer essa transição, eu comecei a pensar no que a gente chama hoje de reserva financeira. Eu separei parte do meu dinheiro e comecei a guardar esse dinheiro, e no começo eu fazia de uma forma muito interessante, porque a gente não está acostumado a fazer isso, a gente está acostumado a pagar a conta, não é? Então eu abri uma conta em um banco virtual e eu tinha acesso a boletos, logo no começo, só uns 10 anos, e eu emitia boletos para mim. Porque guardar dinheiro, efetivamente, pegar esse dinheiro e guardar numa conta, ainda não funcionava. A gente não é educada a guardar dinheiro para si mesmo. Então, eu separava boletos, então eu tenho que pagar a escola dos meus filhos, tenho que pagar a conta de água, tenho que pagar o carro, eu tenho que pagar a Mônica. Então, os boletos, eles ficavam ali junto das outras contas e eu fazia o pagamento. Essa foi uma conta que eu comecei a fazer os pagamentos de boleto e eu não acessei essa conta por 1 ano e meio. Todos os meses eu pagava o boleto, assim como eu pagava a conta de luz. E quando eu acessei esse recurso e vi que tinha um valor ali que era bacana, e aquilo me deu uma sensação tão boa de que, cara, eu consigo fazer. Então, eu precisei meio que me enganar ali para que esse movimento chegasse. Então, quando eu acessei esse recurso e vi que, cara, tem um dinheiro legal e isso vai me dar liberdade para fazer aquilo que eu estou tentando fazer há tanto tempo, eu entendi a importância desse movimento e aí eu nunca mais parei. Não precisei mais me enganar, passei a fazer esse movimento de forma mais consciente. Mas o primeiro passo foi dessa forma, eu precisei meio que burlar, né, esse processo, porque a gente está numa sociedade que é consumista. A gente tem uma mentalidade que é de consumo e não uma mentalidade de investimento. Então, quando você pensa na mentalidade de consumo, e isso a gente conecta com muitas pessoas, ninguém deixa de pagar o boleto. Ninguém deixa de pagar a fatura do cartão de crédito.
mas ninguém consegue pegar o dinheiro e dizer, não, esse dinheiro é meu, esse eu vou guardar para mim. Isso a gente raramente faz, né? Então, dessa forma eu consegui fazer os meus primeiros investimentos e agora, né, entendi como funciona, tomei gosto e não paro mais.